Boa noite. Um novo capítulo da crise na USP. Depois de fechar o pronto-socorro infantil na terça-feira, os médicos do Hospital Universitário dizem que todo atendimento à população da região está ameaçado por falta de verba. O corredor vazio e mal iluminado é o retrato atual do pronto-socorro infantil do Hospital Universitário da USP. Esta semana, o PS, que é referência para quem mora na Zona Oeste, fechou as portas. A dona Maria José, que sempre traz o neto no HU, veio apoiar o protesto de alunos e funcionários do hospital em frente à reitoria da USP. É especial, meu neto, depende dos tratamentos lá. E se a HU fechar, ele vai ficar sem tratamento. Mais cedo, cerca de 1000 pessoas fizeram uma passeata, que terminou com um abraço simbólico no hospital. O fechamento do pronto-socorro pediátrico é mais um capítulo de uma crise que, segundo médicos e funcionários, se arrasta há pelo menos 3 anos. 20 leitos da UTI, 8 leitos fechados. Né? E aí você vê todo dia a cirurgia sendo suspensa porque não tem anestesista. De 2014 para cá, o HU fechou 71 leitos. Em 2014, foram feitas 3.200 cirurgias. No ano passado, 2.850. Os partos caíram de 2.700 para 2.300. Mas a maior queda foi na pediatria, menos 3.000 atendimentos. Os médicos aqui do hospital dizem que, se nada for feito, outros setores correm o risco de fechar no mês que vem. A situação mais crítica, segundo eles, é a do pronto-socorro adulto, que num dia normal atende 500 pacientes. Neste comunicado encaminhado à direção do hospital, os médicos dizem que, com a demissão de mais um clínico, em dezembro de 2017, a escala terá menos 24 médicos, inviabilizando o funcionamento do pronto-socorro. Os profissionais que ficamos na emergência estamos sobrecarregados. Isso tem gerado muito sofrimento para os colegas, né? Eu, inclusive, nessa semana já dei 3 plantões noturnos e a gente tem tentado garantir que esse hospital permaneça atendendo a população. Para o promotor de saúde pública, a solução seria a USP receber uma ajuda do Estado e do município. E embora ele seja um patrimônio da USP, ele é um patrimônio do SUS da capital de São Paulo. Ele atende 100% o SUS. Sendo um patrimônio do SUS, eu penso que a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria de Estado da Saúde têm o dever de evitar o seu fechamento e o seu garroteamento. Em nota, a Prefeitura da capital informou que estava prestes a fechar um convênio para a contratação de médicos, mas uma dívida do HU com o município impediu novos repasses. O governo do estado disse que o HU é gerido pela Universidade de São Paulo, que tem autonomia administrativa e financeira, e que desde 2015 a unidade tem recebido 23 milhões de reais por ano via SUS. A reitoria da USP disse que não vai se pronunciar. E o Conselho Regional de Medicina informou que fez uma fiscalização hoje no HU e o resultado sai em uma semana. Ao lado da falta de saúde, um outro problema que atormenta os cidadãos é a falta de trabalho, principalmente para quem tem de 14 a 24 anos. Na Grande São Paulo, o desemprego nesta faixa etária é o triplo do restante da população e, segundo o IBGE, a situação só piora. Olha só, acompanhe esses números comigo. De julho a setembro do ano passado, o desemprego entre os jovens passava um pouquinho dos 40%. Quando a gente compara com esses mesmos números neste ano, olha aqui, terceiro trimestre, o desemprego já está beirando os 42%. Hoje, na capital, filas de emprego e estágio revelaram as histórias por trás desses números aqui. 2 feiras ofereceram mais de 2.300 vagas. Não faltou disposição para essa turma que, apesar da pouca idade, já está correndo atrás de trabalho. Desde as 6 da manhã, os adolescentes fizeram fila do lado de fora da Fábrica de Cultura de Sapopemba, na Zona Leste. Eu tenho mais vontade de trabalhar em administração, essas coisas de empresa, assim. Vou tentar conciliar, né? Vou ver se eu consigo mudar para noite e trabalhar de manhã, para poder ajudar minha mãe em casa, levar dinheiro. A taxa das pessoas que procuram emprego e não encontram é 3 vezes maior entre os jovens que no restante da população. Diante da crise, as empresas não têm aberturas de novas vagas. Daí a dificuldade do jovem adentrar a esse mercado de trabalho. Não é? Isso de um lado. De outro, de alguma forma, um certo despreparo do jovem para uma simples entrevista, para preparar um currículo. Também não anda nada fácil para as pessoas com deficiência.
O Vanderlei tem uma prótese na perna e está desempregado há 2 anos. Hoje, ele foi na Prefeitura de São Miguel Paulista, onde teve oferta de vagas nas áreas de vendas, enfermagem, administração. Eu entreguei uns 15 currículos já aqui, deixei em cada empresa aqui. E quando pintar oportunidades, vão ligar e mandar e-mail. Hoje foram oferecidas aqui 791 vagas para pessoas com deficiência. E a maioria dessas vagas será destinada para moradores daqui mesmo, da Zona Leste de São Paulo. Um dos nossos objetivos é, em momentos como esse, mostrar para as empresas e dizer, olha, existe pessoas com deficiência, elas estão aqui e elas estão buscando uma oportunidade de emprego. A Eliene tem epilepsia e pode trabalhar em várias funções. Depois de muita conversa, ficou confiante. Já passei por 10 mesinhas e estou querendo passar pelas outras finais, 3 últimas, e vou, em nome de Jesus, conseguir minha vaga. Os endereços do Serviço de Encaminhamento de Vagas da Prefeitura de São Paulo estão no G1. E a previsão do tempo foi precisa, Maria Júlia Coutinho. Pois é, Tramontina, olha a alegria dela chegando de amarelo, da cor do sol que está nos iluminando até agora. Eu vim de amarelo especialmente por causa dessa precisão da previsão, viu? Muito bem. O que você pode dizer pra gente sobre o fim de semana? Olha, fim de semana é o seguinte, Tramontina, os ventos, olha aqui os ventos que agora já estão soprando de quadrante norte, noroeste, que já aumentaram a temperatura hoje, amanhã eles se intensificam. Pra gente ter uma ideia, hoje o dia começou com 16,5 pela manhã, fez 29,4 à tarde, amanhã é o seguinte, olha, a gente pode começar o dia com 19, sol, e aí máxima de 31. Mas, Tramontina, temos combinação de calor e umidade. E isso é o ingrediente principal para a formação de pancadas, que podem ser fortes sim, viu, Tramontina? Tá. O que mais você tem para contar pra gente? Tem o fim de semana ou domingão aqui? Domingão a mesma coisa, esse padrão de pancada de verão em plena primavera. Segunda também com pancada, terça chuvosa. A gente vai atualizando o pessoal aí. Bom fim de semana. Para você e para todos. Tchau, gente. Depois de 2 meses de investigação, a Interpol prendeu hoje de madrugada em Itaquaquecetuba 2 paraguaios foragidos da justiça. Os 2 usavam nomes falsos e trabalhavam numa confecção de roupas. Lorenzo Gonçalves Martínez, de 40 anos, e Oscar Luiz Benítez, de 43, já foram condenados por sequestro e homicídio. Segundo as autoridades paraguaias, os 2 fazem parte de uma milícia que foi a responsável pelo sequestro e morte de Cecília Cubas, filha do ex-presidente do Paraguai, Raul Cubas. Cecília foi sequestrada em setembro de 2004 e o corpo seria encontrado 5 meses depois. Os 2 presos vão ficar sob custódia da Polícia Federal até a extradição para o Paraguai. E a seguir você vai ver Black Friday, no dia da promoção, a euforia das compras e o balanço das reclamações. Trânsito nesse momento, olha só, 23 de maio, nossa, entupida para a Zona Sul. A gente volta já. A promessa de preços baixos hoje provocou uma corrida às compras nas lojas físicas e virtuais de todo o país. O SPTV Segunda Edição preparou para você uma única imagem que retrata a euforia dos consumidores numa loja de departamentos aqui na Zona Sul, mesmo antes de saber o tamanho do desconto. Veja e ouça. Bom, nem todo mundo ficou tão animado assim com as compras, né? A maquiagem de descontos foi a campeã de reclamações ao Procon. Vamos com os detalhes ao vivo com o repórter André Azeredo. Boa noite, André. Boa noite, Tramontina, boa noite a todos. E continua sendo, são mais de 300 reclamações. A equipe do Procon Paulista Estadual está de plantão até às 10 horas da noite. Depois o serviço para atender reclamações segue pelo site e pelo telefone 151 para quem mora na capital São Paulo. Esse serviço pelo site segue final de semana dentro. É importante as pessoas fazerem essa reclamação, porque tudo isso vai servir de subsídio ao Procon para justamente depois tomar alguma atitude em relação a essas reclamações. Maquiagem de preço é quando a empresa vende pelo
mesmo preço que já praticava, um pouquinho menos ou até a mais do que costumeiramente já vendia aquele produto. Depois disso tem, quando o produto terminou no estoque, disse, olha, grande oferta nessa sexta-feira, chega lá, não tem mais o produto. E em terceiro lugar, problema na internet, clicou, finalizou a compra, quando vai para o carrinho, está mais caro. Aí é difícil, né, Tramontina? Denuncia, mesmo que não resolva na hora, porque depois vai ter consequência. Tramontina, com você. Obrigado, André. E olha, está chegando a hora, hein? Domingo tem a primeira fase do vestibular da FUVEST. Vamos ver alguns números aqui na nossa tela? Vejam só, quase 138 mil candidatos vão disputar 8.402 vagas em 105 lugares diferentes de provas, a capital e mais 32 cidades, 33 ao todo, a capital, região metropolitana e interior. A FUVEST recomenda que o candidato visite até amanhã o local da prova, que está disponível no site da Fundação. E o programa Ruas Abertas vai ser suspenso na Avenida Paulista neste domingo por causa do vestibular. Ao vivo a gente tem aí imagens da Paulista, que vai ficar livre para carros o dia todo. Nesse momento ela está entupida. Pedestres que costumam lotar a avenida aos domingos só vão poder circular pelas calçadas. E para os ciclistas, a opção é a ciclofaixa de lazer, que vai ser ativada à 13h. Vamos ver participação nas redes sociais? Os internautas estão aqui comentando diferentes assuntos. Olha o Pedro Júnior falando que as pessoas têm que tomar cuidado com a Black Fraud, hein? De olho nos preços. Dan diz o seguinte, precisa haver mais planos de carreiras para os jovens. Eu tenho 23 e faço parte dos desempregados. É, meu caro, é isso aí. Próximo bloco. Centro de São Paulo perdeu câmeras de segurança depois que a prefeitura e as prestadoras do serviço encerraram o contrato. Trânsito ao vivo, imagens da Marginal Tietê, a gente volta já. 75 câmeras que faziam monitoramento na região central da capital estão sendo retiradas. A prefeitura encerrou o contrato com as empresas que prestavam o serviço, mas as novas câmeras ainda não chegaram. É a reportagem de Bruna Vieira, José Carlos Moraes e Maicon Mota. Nos portões do Parque Ibirapuera, a mensagem: o ambiente está sendo filmado. Difícil é achar a câmera. No Brás, a cena é a mesma. Na esquina da Avenida Rangel Pestana, com a Rua Maria Marcolina, os lojistas contam que até poucos meses atrás tinha uma câmera aqui, mas não sabem dizer o que aconteceu. Aqui tem muito furto, né? Então com a câmera, para ser fiscalizado esses furtos, é até melhor. Sem câmera fica até mais desprovido de segurança aqui, né? 75 câmeras da região central estão sendo retiradas. Isso porque acabou o contrato com as empresas que recebiam da prefeitura R$300 mil por mês. A gestão João Dória resolveu não pagar mais para ter essas câmeras. Como marca dessa administração, escolheu a parceria com a iniciativa privada. Pelo programa City Câmeras, lançado em julho, empresas, casas, prédios e lojas cedem as imagens de suas câmeras para a cidade de São Paulo. É nesse site que aparecem as câmeras conectadas ao sistema. Aqui dá para ver que são 49. Mas a Secretaria da Segurança Urbana diz que tem muito mais. 688 câmeras estão integradas ao programa. É que por questões de segurança, a gente só consegue ver as que são consideradas de acesso público. Até 2020, a Prefeitura quer chegar a 10 mil câmeras em toda a cidade. Para o Sindicato dos Guardas Civis, as câmeras são essenciais para o acompanhamento de tudo o que acontece na cidade. Regiões centrais, onde há um índice de criminalidade grande, né? E às vezes você não tem homens suficiente para cobrir essas regiões, né? A prefeitura diz que essas 75 câmeras que estão sendo retiradas vão ser substituídas até o fim do ano por conta de uma doação de uma empresa de telefonia. O que vai acontecer nesse período? Não vai ter essas câmeras? Ué, nós temos muitos lugares na cidade que você não tem. Eu tenho viaturas fazendo rondas. Os lugares que foram colocadas sob avaliação de uma outra gestão. Dessas 75, nós acreditamos que 64 devem ser mantidas e a gente vai colocar nesse processo. Né? A grande maioria. E a gente vai fazer isso. Agora, eu não vou pagar R$300 mil por mês para manter algo que é impossível de fazer se eu tenho algo que a gente pode fazer. A Secretaria Municipal de Segurança Urbana disse que não haverá prejuízo ao monitoramento com o término do contrato e lembrou que o City Câmeras não tem custo para a Prefeitura. O nosso SPTV termina por aqui e as reportagens estão no Globoplay. Boa noite a todos e um ótimo fim de semana.